E os irmãos sabem que hoje estão vendo a igreja tão belamente produzida, não é? Porque algo especial está acontecendo. Hoje é o primeiro domingo do Advento, dos 4, né, que antecedem o Natal. E o nosso irmão Valdecir tem algo a nos dizer sobre este momento. Graças a Deus, irmãos. Repetindo. Graças a Deus, irmãos. Amém. Com muita alegria, e hoje nós conversamos semana com o pastor. A gente gostaria e quer fazer nesse domingo algo um pouco diferente com relação ao Advento. Nós, nos 75 anos da nossa igreja, comemoração que fizemos lá durante o mês de maio, alguma coisa incomodava a gente que nós procuramos fazer, e uma coisa que nós queríamos trazer muito à memória da igreja, e muito o desafio da igreja, é com relação à questão da missão. Nós trabalhamos no domingo a questão da missão, muitas coisas nos faltaram. E nós tínhamos no nosso coração, enquanto a comissão de eventos, algo que chama muito a nossa atenção, e que é importante compartilhar para a igreja. Então nós juntamos essa questão do primeiro domingo do Advento. Nós estamos preparando, né? Estamos ansiosos para a vinda, estamos recordando isso que é a vinda de Jesus. Mas tem um significado nisso também, desse anseio nosso, disso que nós precisamos, daquilo que nós queremos. E nós então gostaríamos de ter um momento especial para a igreja, de relembrar. E não queremos gastar muito tempo, mas queremos que fique marcado. Eu vou convidar que venha até aqui à frente Pastor Jeter, a Emir, Paulo Gaia e a Dona Zilda. Talvez os irmãos um pouco mais antigos da igreja, talvez já estejam imaginando o que nós estamos querendo relembrar. Mas talvez muitos que estão aqui ainda ouviram falar, mas não sabem de algo que é muito marcante para nós e que tem a ver com o advento, com essa nossa esperança da vida. E eu vou ter aqui um momento de nós estarmos fazendo esse vínculo do advento, lendo um versículo. Pode subir aqui. Um versículo melhor, 4 versículos sobre o advento da promessa. E depois nós vamos fazer 2 perguntas a eles, que os irmãos vão entender o que nós estamos querendo melhor dizer. Em Isaías 40, o versículo de 1 a 4. Diz: o Senhor vem e diz assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhes que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e direitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será edificado, e os lugares escabrosos aplainados. Irmãos, o advento, eu acho que para nós, essa é a frase que eu gostaria que marcasse também para nós. Vivenciar a realidade do advento implica em nos comprometer, repito, implica em nos comprometer para compartilhar a bênção da vida em comunidade com todos. E nós vamos ter logo mais uma outra realidade aqui na nossa igreja, esse compartilhar da bênção. Esse compartilhar da bênção com todos, nós estamos aqui como igreja no esforço, vocês têm ouvido falar vários domingos e tem vindo as fotos lá de Vila Pires. O que nós queremos trazer à memória? Jardim Santo André e São Mateus, que muitos só ouviram falar o nome. Outro dia o irmão disse a mim assim: o São Paulo de São Mateus. Eu ouvi, aí eu chamei e falei assim: não é o São Paulo de São Mateus, o São Paulo e Dona Zilda abriram o seu lar
naquele tempo, a sua sala, a sua garagem, para começar a igreja. É isso que nos traz, isso que nós temos que, é essa novidade que vem com o advento na nossa vida, que todos, hoje tem uma igreja agora. As pessoas estão reunidas com a oportunidade de ver, de participar desse momento. Bom, eu vou começar com o pastor Jetro primeiro. Pastor Jetro, nossa irmã Henrique. Pastor hoje é aposentado da nossa igreja, mas não que parou de trabalhar. A minha pergunta aí com eles é: o pastor Jetro participou dos 2 processos de emancipação de uma congregação para a igreja. É um processo. A igreja precisa se autossustentar, a igreja precisa se organizar, precisa ter tudo isso. Ela começa numa casa, ela vai se organizando e vai. Então ele participou tanto no Jardim Santo André e depois São Mateus. E a pergunta é assim, para os irmãos: pastor Jetro, os desafios foram muitos, tenho certeza. Qual a sua melhor lembrança desse processo de emancipação da igreja? Amados irmãos, graça e paz. Amém. É uma alegria nós estarmos falando nesta noite e recordando aquilo que é a caminhada da igreja metodista em Santo André. E eu vejo meu amado irmão e irmã acontecer um momento também maravilhoso que é o advento. O que será que o advento tem com tudo isso? Porque para mim o advento recorda a dimensão histórica da salvação. E mais do que isso, evidencia a dimensão do ministério cristão. E nos insere uma coisa muito importante: o caráter missionário da vida de Cristo. O caráter missionário manifesta-se aonde? Na igreja. E a igreja faz o que? Anuncia o reino em sua acolhida pelo coração do ser humano. Até quando vamos fazer isso? Até a vinda de Jesus Cristo. E nesse contexto, meus amados irmãos, irmãs, nós, como pastor, participamos aqui dessa história da igreja metodista em Santo André por 8 anos, na expansão missionária dessa igreja, junto às congregações do Jardim Santo André, Vila Progresso, hoje Vila Pires e São Mateus. E com alegria, aqui estão os nossos irmãos de São Mateus, os heróis da fé. Em 2006, esta igreja, essa congregação torna-se igreja, já com 13 ministérios, participando ativamente da região. De que forma? Com a força da igreja mãe. Com a força da igreja mãe. E para a glória de Deus, em 7 meses, nós mudamos para o prédio próprio. As lutas foram pequenas? Não, as lutas foram grandes. As lutas foram grandes. Mas a gente percebe que com Cristo as vitórias são maiores. E chegando no Jardim Santo André, nós desafiamos aquele povo do Jardim Santo André a sair da dependência da igreja mãe. E quando nós nos reunimos com aquela igreja, nós dissemos: vocês, com uma alma e um só coração, vocês podem, vocês têm força, vocês podem agora mudar a história deste lugar. E para a glória de Deus eles mudaram e se emanciparam. E para a glória do Deus eterno, aí estão as 2 igrejas anunciando o que? O reino de Deus até a volta do Senhor. Amém. Obrigado, pastor Jetro. Dona Zilda, seu Paulo. Dona Zilda é mais. Essa olhar para tudo que foi realizado lá. Assim, o que vocês sentem? Começou na casa, na sala, no ambiente de vocês, ou vocês sentem com a família para conversar. Ali começou a se reunir a igreja. Pastor Flávio com a sanfona, eu lembro, a Jazantia, começou ali. Depois foi para a garagem. Depois vocês tiveram que sair. O que vocês sentem a hora que
pensa em tudo isso que passou. Você quer responder a outra primeiro? A outra. Professor Paulo. Muito bom. Saudamos a igreja na paz do Senhor. A igreja de São Mateus é projeto do coração de Deus. Amém. Sempre foi e sempre será. Então a nossa alegria, nosso contentamento é que Deus nos escolheu e nos capacitou. Não tem outro mérito. O mérito foi somente esse. E nós ficamos contentes que nós fomos capazes de atender às exigências de Deus. Deus teve muita paciência com a gente. E nós agradecemos muito que temos uma igreja sólida em São Mateus. Sérgio, seu pai está chorando, você cuida dele depois, tá? Ainda os irmãos de São Mateus, sinceramente, em algum momento vocês pensaram em desistir? Nunca. Nós nunca pensamos em desistir. Desde o princípio, nós sentimos que o Senhor estava conosco e que Ele, certamente, a cada dia, como acontecia na igreja de Atos, a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que seriam salvos. E eu louvo o Senhor porque a maioria das pessoas que começaram a congregar conosco não eram pessoas evangelizadas que nós tiramos de outras igrejas, que convidamos, foram pessoas que conheceram o Senhor Jesus na nossa casa. E para a honra e para a glória do Senhor, eles permanecem firmes até o dia de hoje. Todos os jovens, os jovens, as crianças que começaram conosco, estão lá firmes, fazendo parte dos diversos ministérios da igreja. Eu louvo e glorifico ao Senhor, como o Paulo falou, pela bondade do Senhor que nos honrou em poder estar fazendo esse trabalho, que até hoje permanece no nosso coração. A igreja é a menina dos nossos olhos ainda hoje. O Paulo está pedindo para mim falar que quem começou conosco lá também, que nos ajudou, foi a nossa irmã Amazonina. Vou lembrar os nomes aqui. A irmã Maria Helena, que esteve lá nos ajudando com as crianças no princípio. E sem dúvida essa igreja que nos carregou no colo e que dessa forma foi fácil realizar. Tem muitos irmãos, assim como a nossa irmã Zilda falou, que também foram juntos. A Amazonina é uma da nossa lembrança. Nossa irmã Maria Helena, outra. E talvez tenha mais irmãos, pastores que por ali passaram. E, irmãos, por que a gente traz isso à memória? Hoje nós estamos ouvindo falar sobre Vila Pires. E essa história aqui que eu estou contando aqui, que já precisei dar cola para olhar aqui, porque o tempo vai passando e nem tudo eu conheço mais de cor. Eu espero que vocês estejam atentos, escrevendo essa história, para contar aqui, chamar lá a pastora Ruth, ou quem for, passar a chamar a dona Lloyd, passar os irmãos, vai contar essa história de Vila Pires. É, igreja, nós estamos aqui, e há pessoas lá no Jardim Santo André, e há pessoas lá em São Mateus, recebendo essa mesma bênção, recebendo isso mesmo que é propício para nós, que nós podemos ouvir e que eles estão ouvindo lá também. Nós vamos acender a primeira vela do Advento. Nós vamos ter um cântico que vai estar apenas nos orientando com relação a isso. A nossa irmã Zilda e a nossa irmã Enir estarão acendendo a primeira vela do Advento. Vamos ficar em pé, irmãos, e nós vamos estar cantando uma ou duas estrofes, né? É isso, né? Conta essa história, cantando assim: na cruz foi Cristo, morto por mim. Canta essa história, cantando assim: na cruz foi Cristo, morto por mim. Canta essa história, canta essa história. Essa
Lembrando também que Cristo, a simbologia de Cristo é a luz que brilha. E o mundo que estava em grandes trevas viu grande luz. E à medida que o advento inicia e vai se caminhando até o seu final, que é a chegada de Cristo, a luz vai aumentando. E a cada domingo nós estaremos simbolizando a chegada do Natal, a chegada de Cristo com mais luz. Hoje uma luz, domingo que vem com mais outra luz, depois outra luz e finalmente a quarta luz, simbolizando, que Cristo está vindo e se aproximando. Nós louvamos a Deus pelo ministério de ornamentação que ornamentou a nossa igreja para este advento com a cor roxa, que é a cor propícia para este momento, nas suas diversas matizes, mais claras e mais escuras. E nós louvamos a Deus porque o tema deste ano é o Ruá de Deus. Essa palavra hebraica, Ruá, significa vento, significa ar, significa fôlego de vida. E através dessa representação, as irmãs e os irmãos do Ministério de Ornamentação estão passando para a igreja a seguinte mensagem: Deus é o vento que sopra, o vento que sopra sobre essa igreja trazendo vida. E é isso que nós queremos. Uma igreja que não tem o sopro do Espírito é uma igreja morta, é uma igreja que não tem a vida dentro de si. Mas nós queremos dizer: sopra, Senhor, sobre nós. Então esta é a mensagem de todas essas peças que foram colocadas de uma forma assim tão singela, tão bela e propiciando para nós esta mensagem de que Deus, de que Cristo, de que a força do Espírito é que deve mover a sua igreja, soprando sobre nós. Por isso, todos nós vamos dizer a seguinte frase: sopra, Senhor, o teu vento sobre nós. Sopra, Espírito Santo de Deus.